Olá pessoal, tudo bem? Na nossa videoaula hoje nós vamos tratar de um movimento literário chamado trovadorismo. O trovadorismo é o primeiro movimento literário estudado no primeiro ano. Até aqui nós estudamos as correntes da literatura, as teorias da literatura, nos preparando para que nós possamos entender o que são, então, os movimentos de época. Eu vou deixar aqui esse material que eu vou utilizar na explanação de hoje disponível para vocês. Então, tudo que eu falar aqui vai ficar disponível também em material, fora o livro didático como referência para vocês. Então, quando eu falo em escola literária, movimento literário e corrente literária, essas três nomenclaturas e até mesmo movimento de época são sinônimos que representam o quê? A utilização da linguagem artística literária por um povo dentro de um contexto. Vou tornar isso mais simples. Há um tempo, as pessoas curtiam o ritmo sertanejo. Esse mesmo ritmo sertanejo foi dando vazão a outros tipos de representação musical artística. Por exemplo, a gente viu que surgiu um estilo de forró diferente, chamado forró universitário, que parecia um pouco com o sertanejo, mas que também tinha uma pegada de forró. E é claro, em termos leigos, tratando assim, a gente pode perceber então que aquele estilo de forró, com uma letra que se achegava também próximo do sertanejo, virou quase que uma referência, uma marca em que os músicos começaram, um estilo musical que os músicos começaram a investir e a produzir suas obras musicais pautadas naquele estilo. Então, quando a gente reúne todas as composições feitas naquele período e as compara, a gente vai perceber que aquelas produções elas se aproximam em termos de sentido e de forma, e de letra, e de ritmo, umas com as outras. Nesse sentido, a gente vai ter, então, um movimento artístico ali delineado. Trazendo isso para a literatura, a gente chama esses movimentos, isso também acontece de maneira similar, e essas composições que se aproximam em termos de característica, de estrutura, de objetivo, dentro de um recorte de tempo, nós chamamos de movimento literário. Por exemplo, a gente vai voltar agora para pensar no trovadorismo e vai entender quando ele surgiu e como eram as composições que ali haviam. Tudo aquilo que se produzia naquele momento vai se aproximar das outras produções. Essas características que são similares entre um e outro vão fazer com que surja, então, um movimento literário, uma corrente literária ou uma escola literária. Até aqui, então, compreendendo isso, a gente precisa pensar, então, por que a gente vai estudar o que eu já pus aqui como tópico? Os contextos históricos. Veja, vocês viram que para eu trazer a analogia, um exemplo, para que você entenda o que é uma escola literária, eu fui dentro de um recorte temporal. Eu fui dentro de um tempo, de um período, e a partir desse período eu fui definindo com vocês características. Para entender um movimento literário, eu preciso entender o que acontecia naquela época, como a sociedade estava organizada, justamente para entender o quê? Se o homem escolheu falar daquela forma, o que havia dentro dele que motivou a sua fala? E, além disso, que tipo de fatores sociais poderiam interferir na comunicação daquele homem com o mundo? Então, entender o contexto histórico é fator imprescindível para entender como o homem pensa, como ele sente e, a partir daí, compreender por que ele vai se comportar de maneira X ou Y. Então, estudar o contexto histórico é a referência para nos fazer entender a cabeça do homem em determinado período.
E quando a gente fala em contexto histórico, a gente sempre vai ter uma alternância na literatura de visões. E a gente vai ter duas visões sociológicas que vão definir a nossa discussão, né? As características da literatura. E essas visões são o teocentrismo e o antropocentrismo. Teocentrismo você vai entender como centro. Teo, a gente vai entender como Deus. Então, teo, a palavra significa Deus, e centrismo, centro. Então, quando eu tenho a visão teocêntrica, Deus está no centro de tudo. Então, a religiosidade é que vai perpassar e vai definir os traços da expressão artística. Ou seja, o indivíduo daquela época ele vai ter um viés muito mais espiritual do que racional. No antropocentrismo, a gente continua tendo o centrismo e temos na frente ali o radical antropo. Significa o homem, a razão, o pensamento, a criticidade. Então, no antropocentrismo, nós temos, então, o homem ocupando o centro das coisas. Então, essas visões teocêntrica e antropocêntrica, elas vão se alternar nas escolas literárias e a gente vai retomar várias vezes, inclusive para entender quais são os valores para o homem de determinado movimento literário ou de cada escola literária. Dito isso, nós precisamos entender, então, já que falamos de contexto histórico, o que acontecia em Portugal. Quando a gente fala em literatura brasileira, a gente sabe que o Brasil foi colonizado por Portugal. Então a gente vai começar lá no panorama europeu, né? De lá para cá, o que veio acontecendo até que a gente chegasse nos dias atuais em se tratando de expressão artístico-literária. Entendendo isso, quando a gente fala na raiz da literatura brasileira, a gente tem que se reportar a Portugal. Então nós vamos, nesse primeiro momento, estudar o que ocorria em Portugal num período chamado Idade Média, né? E nós vamos voltar lá na Europa para tratar de um movimento chamado feudalismo. Eu sei que você já estudou em história, que você tem muitos dados a esse respeito, mas quando a gente fala de feudalismo, de sistema feudal, a gente precisa entender como é que o homem vivia. A gente não quer entender como ele pensa? Então, para entender como esse homem pensa, eu primeiro preciso entender como ele vivia. Ele vivia na Europa, em se tratando da Europa, num sistema chamado feudal. Nesse sistema feudal, a gente ainda não tinha um governo português estabelecido, né? A gente tinha como, em termos históricos, constituído alguém que tinha posse de terra e pessoas que não tinham. Então, o que representava o poderio? A posse da terra. Faz de conta que eu vivia ali na Idade Média, eu tinha uma posse de terra. Então, eu tinha poder, eu tinha fama, eu tinha dinheiro, porque a terra representava a riqueza naquela época. Então, veja, eu poderia ceder da minha parte da terra, da posse de terra que eu tivesse, uma parte da terra para que alguém trabalhasse para mim. Essa pessoa, e aí, quando eu faço isso, eu sou suzerano. Eu sou o dono de uma terra e a concedo a alguém. Essa pessoa que vai cuidar da terra e trabalhar na terra e vai devolver para mim algo fruto do seu trabalho, como lavrando, ou cultivando, ou cuidando daquela propriedade territorial, essa pessoa, para mim, será então um vassalo. Na Idade Média, nós teremos então a constituição da relação entre suzerano e vassalo. Suzerano, aquele que concedia a terra, vassalo, aquele que trabalhava na terra. Às vezes em troca de proteção, em troca de sustento, às vezes em troca de repouso familiar, mas a relação entre suzerano e vassalo era também uma relação de fidelidade. Então, aquele que era vassalo de alguém concedia aquela pessoa, aquele indivíduo, a obrigação, ele dá àquela pessoa
a garantia de que, em alguma necessidade, aquele indivíduo se põe à guerra por ele. Então, no primeiro momento, a gente vai fundamentar nossa fala aqui, para que o vídeo não fique longo em termos de bloco de conhecimento, e no segundo bloco eu continuo aqui, explicando um pouco mais sobre o feudalismo.